Olá, periquitas, tudo bem com vocês? Bom, vim falar aqui um pouquinho da minha trajetória, né, para vocês, sei lá, tentarem entender por que eu estou aqui, né? Durante muito tempo, quando o assunto é relacionamento, é prazer, eu achei que o problema, ele tava em mim, sabe? No meu desejo, no meu prazer, né? Eu já contei em um vídeo que eu achava que eu era frígida, né? Só que na verdade o problema não estava comigo, e sim no que tinham me ensinado, né? Sobre prazer e relações íntimas, né? Periquita, eu não sei como foi que você chegou até aqui. Talvez você tenha chegado aqui por curiosidade, ou então talvez você esteja se conectando, se identificando com o que eu falo. Então, antes de falar sobre sexualidade, prazer, liberdade, folia, bagunça, eu preciso contar aqui quem que é essa Simone que vos fala. Mas fica tranquila, tá? Não vai ter lição de moral, nem fala que eu te escuto, não vai ser um momento, ai gente, deixa eu falar, deixa eu me abrir. Vai ter um pouquinho sim. Mas tá cheio de gente por aí fazendo isso, esse daqui não é o meu intuito não. Mas vamos lá. Prazer, eu sou a Simone. Hoje eu ajudo mulheres acima de 35 anos a resgatar o prazer sexual e fortalecer a autoestima através do despertar das asas. O despertar das asas, ele é um método de autoconhecimento e ressignificação, e que ele nasceu exatamente dessa história que eu estou começando a contar aqui para vocês, tá? Mas a verdade é que antes de qualquer formação, eu sou mais uma mulher que foi criada em meio a um monte de certos e errados, a um monte de tabus sobre o próprio corpo e o próprio desejo. Sabe aquela coisa, menino pode, a menina, melhor não, né? Na verdade, melhor não. É sempre menina não pode. Só que desde muito cedo, eu nunca me dei muito bem com esse tipo de regra, sabe? Sempre me incomodou essa história. Tipo, quem decide o que pode, o que não pode, o que é feio, o que é aceitável? Quem que inventou isso tudo, sabe? Principalmente quando o assunto era o prazer feminino, que na verdade na época nem era prazer, era relacionamento, era namorinho, na verdade, né? Apesar de eu sempre ser muito curiosa e adorar aquelas revistas tipo Nova, edição lacrada, sempre amei. Mas é claro, né, que tudo isso era escondido e esses questionamentos, eles eram sempre guardados, eles sempre foram silenciosos, né? Porque questionar demais nunca foi exatamente visto como boa educação, né? Como boas maneiras. Então, eu guardava pra mim. Mas ela tava lá, a inquietação tava ali, sabe? E é curioso como tudo que envolve, absolutamente tudo que envolve prazer, curiosidade, autonomia, é estimulado aos homens e totalmente controlado na gente. Coincidência, né? Enfim, eu falo sobre isso num vídeo, né? Sobre o feudalismo, enfim. Eu vou repostar aqui sobre isso. Tem história aí. Mas enfim, desde muito cedo, eu também gostei muito de observar as pessoas, sabe? Eu sempre fui aquela menina que gostava de ficar observando. Eu nunca fui muito quieta, na verdade, mas eu gostava de observar. Então, sabe o que elas dizem, o que elas escondem, como elas reagem, e principalmente o que o corpo delas falavam, sabe? Quando a boca tentava ser educadinha, sabe? Tentava ser normal. Acho que e é verdade, acho que antes de qualquer formação que eu tive, eu já estudava gente, eu já gostava de estudar gente, né? E foi assim que eu fui pro teatro. Né? O teatro, ele entrou na minha vida como um verdadeiro laboratório do ser humano, né? Do ser humano, assim. Me passar por outras pessoas, observar outras pessoas, estudar outras pessoas, foi incrível. E ali eu aprendi não, na verdade eu tive a certeza, né? De que realmente o corpo não mente, né? Ele até tenta, mas ele acaba entregando, não tem jeito. O nosso corpo, ele deseja, ele trava, ele se esconde, ele reage, ele vibra, ele se protege, sabe? Não tem como esconder, sabe?
E aí, com o tempo, essa minha curiosidade do ser humano, ela foi virando estudo. Eu passei a estudar bastante e foi virando uma grande paixão e hoje virou uma profissão, né? E eu não fui buscar formação com o intuito de ensinar mulheres a performar prazer, a dar prazer ao homem, nada disso, mas para entender por que tantas mulheres se sentem completamente desconectadas do corpo, sabe? E ainda acham que a culpa está nelas, sabe? Então a psicanálise, ela entrou como uma forma de me ajudar a responder as perguntas difíceis, né? Essas perguntas mais são mais difíceis de responder mesmo, sem precisar recorrer àquelas respostas fáceis. As respostas eu até tinha, mas eu não tinha o respaldo teórico, pode-se dizer assim, né? Mas e desde então, né, eu já estudo sexualidade feminina há mais de 20 anos e eu continuo me perguntando. Hoje eu me pergunto, né, porque há 20 anos eu não perguntava 2026, mas por que tantas mulheres, em pleno 2026, elas ainda vivem afastadas do próprio desejo, afastadas do próprio prazer, sabe? E ainda carregam culpa quando o prazer aparece. É de se pensar, né? Então, assim, ao longo da minha trajetória, eu aprendi que a sexualidade, ela não é só sobre sexo. Eu achava que era, mas não é. Sabe? Ela fala de poder, ela fala de controle, de culpa disfarçada, de bom senso, de boas maneiras, de prazer tratado como excesso e de mulheres tentando caber em expectativas que na verdade nunca foi delas, sabe? Nunca foi nossa, a gente nunca quis ser daquele jeito, nós fomos ensinadas. E o preço disso tudo, cara, ele não vai aparecer nas redes sociais, ele vai aparecer no corpo, sabe? No corpo travado, na vergonha, no desejo confuso, na culpa depois da folia, né? Isso quando o prazer realmente acontece, né? Então, esse canal, ele nasceu da minha necessidade, na verdade quase uma teimosia, sabe? De empurrar as pessoas, sabe? Ao invés de ficar só escutando e ficar passando a mão na cabeça, de falar sobre tudo isso que é velado, esse monte de tabu, esse monte de coisas que estão intrínsecas nos nossos desejos, sabe? Apesar de ser super normal e de todo mundo fazer. E fingir que não faz quando o assunto aparece numa mesa, por exemplo, né? Porque no fundo, incomoda. Incomoda falar, incomoda ouvir, incomoda principalmente ser empurrada, sabe? A olhar, ser obrigada a olhar. E aqui a conversa, ela é aberta. É divertida quando dá e eu tento fazer isso sempre, porque esse é meu jeito de trazer leveza, mas ela é sempre muito responsável, sabe? Ela é séria quando precisa ser. Porque leveza não é falta de profundidade. A verdade, eu estudei muito sobre inteligência emocional e isso se trata disso, né? E antes de continuar aqui, eu preciso deixar claro, tá? Uma coisa muito importante. Aqui, periquita, o prazer, ele deixa de ser tabu. O corpo deixa de ser culpa. E a mulher voa, né? Eu brinco com essa coisa da borboleta e é isso. E a mulher voa. Então, se você ficar aqui, saiba que nem tudo aqui vai ser confortável. Tá? Você vai sair desgostosa de algumas conversas, com certeza, mas tudo vai ser extremamente libertador. E principalmente honesto, verdadeiro. Então, se você também cresceu ouvindo que isso ou aquilo não é coisa para mulher, então esse daqui é o seu espaço. Então, periquita, se inscreve e fica. A pior parte dessa história não é o que falaram pra gente sobre sexo, sabe? É o medo que a gente desenvolve de ser vista, de ser quista, na verdade. E é sobre isso que eu vou falar no próximo vídeo. Vejo vocês daqui a pouco. Um beijo.